Só fixando a mensagem aqui, já estou entrando aí com a hipnose para a gente controlar a ansiedade aí. Ok, comentário fixado, maravilha. Boa noite, Lisete, tudo bem? Muito bom te ver aqui na live. né? Bom, pessoal, só vou dar alguns minutinhos, tá? Para o pessoal entrar, para daqui a pouco a gente começar a nossa hipnose aqui para controle de ansiedade. Para quem está entrando hoje, né, não participou ontem, eu vou dar uma pequena prévia aqui. Eu já vi que tem gente diferente hoje, né, que não veio ontem por qualquer motivo. Vou dar uma pequena explicação rápida de como a nossa mente funciona e logo em seguida eu vou fazer a hipnose, né, para o controle da ansiedade, certo? Então, para que as pessoas que chegam hoje, não tiveram ontem aqui, entender um pouco de como é que funciona a nossa mente. Boa noite, tudo bom? Como é que tá aí, Flor de Lótus? Rapaz, esse nome não me é estranho, né? Eu só não lembro exatamente. Eu acho que é a tia, não é a tia? Olha, eu acho que é a tia. Eu tô vendo a fotinha bem pequenininha ali, parece a tia. Ontem, não é, na verdade não é minha tia, mas é uma pessoa muito querida, né, que fez curso comigo, que é igualzinha a minha tia. Pensa em alguém que fala igual, tem aparência igual a minha tia, que cozinha muito bem, inclusive. Mas vamos lá, vou voltar aqui para a live aqui. É, Ontem eu expliquei um pouquinho sobre como funcionava a nossa mente, né, do porquê que algumas coisas acontecem. E hoje eu vou dar só uma pequena pitada, tá, de como é isso, porque algumas pessoas que vieram ontem vão participar hoje também. E eu também não quero deixar as pessoas que não vieram ontem, por qualquer motivo que seja, sem explicação nenhuma. Então eu quero dar uma prévia também. Por isso eu vou fazer umas explicações rápidas, né? Para que você depois utilize a hipnose, participe da hipnose, tendo o maior benefício possível do controle da ansiedade, que é o motivo no qual eu fiz a hipnose ontem e é o motivo no qual eu farei a hipnose hoje novamente, né? Nós estamos aí em quarentena, todo mundo está dentro de casa e não é uma questão normal da gente, né? Não só o fato de ficar dentro de casa, mas o fato de ficar dentro de casa sem receita, tem várias coisas para ser feitas e a gente não está podendo fazer, então está todo mundo com as mãos atadas, né? E isso acaba aflorando um pouco a gente, deixando a gente sem saber exatamente como agir, como não agir. Preciso sair, mas não posso, né? Às vezes até ninguém me impede, mas eu também não quero por consciência, então isso acaba aflorando um pouco a gente. E isso acaba somatizando também, né? E o que eu quero falar com somatizando? Basicamente, nós temos nosso sistema, né, de memórias, né, nossa mente, né, nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente. E por mais que nós achamos que estamos trabalhando o tempo todo de forma consciente, né, sabendo o que eu estou fazendo, no fundo, né, bem lá no fundo, assim, na verdade a gente não é exatamente o que a gente acha que é. Tá? Vou explicar um pouco melhor para você. É como se, imagine um ator, né, um ator de novela. Ele tem lá a personalidade dele, tem tudo o que ele está fazendo ali. Só que por algum motivo ao qual ele não sabe ainda, ele tem que agir de certas maneiras de acordo com o que o escritor, né, tá mandando. O ator ali ele está agindo, trabalhando, fazendo um monte de situações. Oi, prima, tudo bem? E o ator ele está encenando o tempo todo, fazendo o que ele acha que deve ser feito. Mas o escritor, por algum motivo, escolheu que o papel dele foi para um lado, foi para o outro, e o ator não entendeu. Ele simplesmente continua encenando. E ele faz o melhor dele, né? Basicamente é isso que acontece com a nossa mente consciente. Eu estou aqui fazendo para vocês essa live hoje porque eu quero ajudar as pessoas no controle de ansiedade. Mas isso é o que o meu consciente diz para mim, é o que eu acredito que na verdade é. Mas se eu for a fundo no meu subconsciente, lá no fundo eu tenho algumas necessidades emocionais, né? Por algum motivo que foi criado na minha infância. Essas necessidades emocionais fazem com que a gente haja no nosso dia a dia achando que é porque eu comprei o celular novo porque estava quebrado. Essa desculpa racional, às vezes ela é verdadeira e às vezes não. Por exemplo, se o teu celular realmente estiver quebrado, né, e não funciona mais, é uma razão racional, certo? Agora, se o teu celular está quebrado, com a tela quebrada, mas ele ainda funciona, e você não precisa trocar, né? Mas você quer trocar.
porque, ai, que feio esse celular aqui, né? Eu me sinto desvalorizado quando as pessoas me veem com esse celular com a tela quebrada. Opa, olha só aí, né? Aqui nós temos um detalhezinho, uma demanda emocional que está explicando que o teu motivo real de querer trocar aquele celular não é por causa da tela que está quebrada, não é porque está velho, não é por nada disso. O motivo real que tem por trás desse motivo racional é uma demanda emocional, uma necessidade de querer ser igual aos teus amigos que têm o celular mais novo, ou uma necessidade de querer estar com status aflorado, né? Quem aí já ouviu falar que as pessoas estão alimentando muito o status dela, né? Então, quando você vê uma pessoa que cuida muito do status dela, né, você pode ter certeza que ela tem uma necessidade emocional muito alta, fazendo com que ela fique, entre aspas, refém daquela necessidade de estar o tempo todo mantendo o status dela, seja com um aparelho celular, seja com carro, seja com roupa, né? Então tem muita demanda emocional. Só que quando vem a demanda emocional, ela não diz assim, olha, eu tô aqui, e aí, beleza? Mentalidade visionária aí, parceiro. Quando a demanda emocional vem, ela não vem dizendo assim, oi, eu estou precisando me sentir seguro e por isso você vai comprar um celular novo. Não vem dessa forma. A demanda emocional vem com razões, né? O nosso subconsciente, né, da forma dele, ele manda para o nosso consciente razões para que nós façamos algo que ele precisa para poder fazer a compra do celular. Você já viu que sempre quando a gente compra algo, a gente fica feliz? Né? A gente está alimentando o nosso subconsciente, de alguma forma, né? E então tem muitas coisas que alimentam a gente e faz com que nós vamos para frente. Muitas coisas, né? Toda vez que você fez a faculdade, está lá estudando, tal, né, e passou, fez a formatura, uau, yes, né? Legal, né? De alguma forma eu alimentei minha necessidade emocional que eu tinha de querer ser alguém melhor, né? No entanto, também existem outras necessidades emocionais que não ajudam a gente para nada, né? Por exemplo, a ansiedade é uma coisa que não ajuda a gente para nada. Depressão é uma coisa que não ajuda a gente para nada. Compulsão alimentar não ajuda a gente para nada. Então, tem muitas necessidades emocionais que nós temos, né? Que não ajuda a gente para nada, mas sem saber a gente é alinhado àquilo, tá? Eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Você conhece alguém, né? Que ganha bem, mas nunca consegue ter dinheiro, né? Ele parece que não acumula dinheiro, né? Simplesmente, oi Mara, simplesmente, por mais que ganhe, sempre está perdendo dinheiro. Por mais que ganhe, sempre está perdendo dinheiro. Às vezes a pessoa consegue um emprego incrível, né? E de repente ela acha um jeito de ser mandada embora, ou ela pede a conta, ou enfim, ela arranja um jeito de sair daquele emprego, né? Ou ela vai começar a gastar com compulsão de venda até não poder mais. Por quê? Porque de alguma forma o controle emocional dela, né, ali está alinhado do que? Ela tem uma crença, né, de não merecimento, que a gente pode traduzir como dizer assim, quando aquela criança, né, quando a pessoa era uma criança, ela ouvia muitos pais dizer, rico é tudo ladrão, né? Ah, o cara só ficou rico porque ele passou a perna em fulano. Então ele sempre está escutando uma opinião pejorativa de alguém que tem dinheiro, né? Ou ele vê muita novela, e na novela tem muitos exemplos disso, né? Que só quem se dá bem é quem acaba ferrando com a vida dos outros. Filmes, a mesma coisa, né? O enredo é sempre muito parecido. Então quando você é criança e você escuta muito isso, a tua mentalidade, quando você começa a crescer e se você não tem um outro cenário, né? Se você não convive com alguém que tem dinheiro, se você não convive com alguém que tem uma mentalidade diferente, a tua tendência é manter essa mesma mentalidade. Então, consequentemente, mantendo essa mesma linha de mentalidade, quando você começa a ganhar dinheiro, você vai lá e bota fora. Né? Quando você começa, fez um negócio bacana, putz, ganhou um dinheiro legal, né? De algum jeito, a mentalidade dela, o subconsciente dela vai falar assim, nossa, quem tem dinheiro faz mal para as pessoas, eu não quero fazer mal para as pessoas. Então ela vai dar uma compulsão ali por compra, fazendo os negócios errados, para poder a pessoa ficar pobre de novo. Entende? Ontem, por exemplo, eu dei um exemplo de uma menina que queria emagrecer. Ela me convidou para
pra andar de bike, né? Assim, Sidney, eu quero emagrecer e tal, vamos andar de bike. Daí tu me ajuda, porque, pô, tu perdeu 30 quilos, me ajuda a emagrecer também? Ele disse, vamos lá, vamos ajudar isso aí. Então, o que eu fiz? Eu comecei, né, na época eu não era hipnoterapeuta ainda, eu comecei a ir todo dia lá andar de bike com ela. Só que quando a gente andava de bike, né, ela andava num ritmo mais leve, assim, ela não ficava suando, nada. Então, o que acontecia? Como ela não tinha como dar desculpas, hoje eu não vou levantar de manhã porque está muito frio, porque afinal de contas eu andava 8 km para chegar na casa dela, para depois a gente andar de bike, né? Então ela não tinha essa desculpa, né? Hoje está frio, não, eu estava lá esperando ela. Então a gente ia andar de bike, só que ela ia num ritmo muito mais leve. E sem contar que depois ela comia, né? Porque na mente dela ela estava querendo emagrecer. Aí aonde entra os conflitos, né, de crenças, de mentalidade, né, e aonde entra o nosso subconsciente comandando o nosso consciente. O que acontece, né? Só para ir fechando aqui, tá? No caso ali é que eu comecei uma história, eu quero fechar a primeira aqui. No caso da pessoa que tinha crença de pobreza, de não merecimento, por mais que ela ganhasse dinheiro, ela achava um jeito de perder o dinheiro, porque na mente dela, no subconsciente dela, tá? Ela tinha a programação que ela não podia ficar rica porque rico era ruim, certo? Na programação dela, na mentalidade dela, se ela tivesse dinheiro, ela ia ser igual às outras pessoas ricas que também seriam ruins. No caso, né, dessa menina que queria emagrecer e não conseguia, o que estava acontecendo com ela? Ela queria emagrecer e não conseguia porque na mentalidade dela, de alguma forma, aconteceram alguns fatos na vida dela que entendeu que enquanto ela estivesse bonita e magrinha, ela estaria frágil. E quando ela começou a engordar, de alguma forma, aquela nova aparência, ela se sentiu mais segura. Então essa sensação de segurança, o subconsciente olhou, opa, depois que eu comecei a engordar, né, determinados tipos de homens pararam de olhar para mim. E eu não sofri mais com isso. Automaticamente, né, ela não conseguia mais emagrecer. Por quê? Cada vez que ela tentava emagrecer de forma consciente, para ficar mais bonita, mais saudável e tal, o subconsciente dela ligava o alerta, dizendo, não vai emagrecer não. Afinal de contas, cada vez que você está bonita, tem aquele traste lá que se aproxima de você, tem aquele outro traste lá que se aproxima de você, e você sofre, porque eles ficam ali, né, atrapalhando a tua vida. Então, essa é uma forma que tem do subconsciente atrapalhar a gente. Ele, na verdade, ele está atrapalhando eu como consciente, eu quero ter resultados na minha vida, mas o meu subconsciente, né, ele está, entre aspas, me sabotando, na verdade ele está me protegendo. Essa é a grande razão no qual nós tentamos, às vezes, muitas coisas, né? E obrigado, compartilha lá. Falando nisso, eu vou até pedir para vocês, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Se você acha que esse conteúdo está sendo legal, está sendo interessante, daqui a pouquinho vai ter hipnose também, né, para controle de ansiedade. Chama o pessoal, convida o pessoal aí para poder participar dessa live, né, e ter esse conhecimento também sobre como a nossa mente funciona e também ter acesso à hipnose daqui a pouquinho, né, que daqui a uns 10 minutinhos eu já vou fazer hipnose lá, só quero fechar esse raciocínio para vocês entenderem bem e para poder fazer muito mais sentido a hipnose daqui a pouco, tá? Então, é bem isso aí mesmo, mentalidade visionária, a intenção de se livrar do dinheiro, era o caso que a pessoa tinha antes. Por mais que ela ganhava dinheiro, a mentalidade dela, com a programação que tinha, dava para a pessoa, nossa, olha que carro lindo esse, né? Nossa, mas esse carro aqui ninguém quer, tem uma venda ruim de mercado, não, mas esse carro é lindo. Então vem aquela emoção, aquela vontade enorme de comprar aquele carro que ninguém quer, só tu, né? Na verdade, o teu subconsciente sabe disso e ele quer fazer tu gastar dinheiro à torto e direito. Olha só essa roupa aqui, que linda. Cara, mas tem uma outra roupa igualzinha, por 100 reais a menos. Não, mas essa aqui é que tá linda, olha a marca dela. Então, o teu subconsciente, né, querendo fazer você agir para poder ir ao encontro do que ele quer, ele começa a te dar razões para você ter algumas atitudes. Por que você precisa de razão? Porque a gente não faz nada sem ter razão. Nada. Né? Nem que seja uma razão apenas para nós, mas tudo a gente tem que ter razão, né? Por que eu tô de azul? Porque eu gosto? Não, na verdade tem alguma sensação lá. Por exemplo, eu me deparei essa semana, foi muito incrível, né? Eu gosto muito de pimenta. E essa semana eu comecei a pensar, né? Olha só como é interessante a nossa mente. Olha só como é interessante. Essa semana eu comecei a pensar, por que eu gosto tanto de pimenta, né? E eu lembrei, poxa, eu admirava meu pai quando ele comia pimenta, né?
E o fato de eu admirar muito ele quando ele comia pimenta, porque ele fazia algo que ninguém fazia. A pimenta que meu pai comia era tão forte que minha mãe não conseguia nem cheirar direito a pimenta que ele comia. Era muito forte. Todo mundo chegava lá em casa, meu pai tinha orgulho de mostrar, olha a pimenta que eu como, né? Daí todo mundo, ó, essa pimenta aqui, só uma gotinha. Meu pai enchia o prato de pimenta, né? Ele fazia umas macumba lá que deixava a pimenta muito forte. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu fui gostando de pimenta, né? Fui gostando muito de pimenta, fui gostando muito de pimenta e tal, e hoje eu como pimenta mais forte do que ele, né? Mas não porque eu quero ser melhor com ele, do que ele. Na verdade é porque eu quero tanto me aproximar dele, né, que eu acabo fazendo as coisas parecidas que ele. Aí entra também a questão de um pouco de padrão comportamental familiar também, entra um pouco aqui também, só que também entra a questão da minha programação. Eu admiro muito aquela pessoa, vou começar a seguir os passos dela, também tem esse ponto também. Mas note que não tinha razão, um motivo, né, para eu, vou botar um negócio na boca que arde a minha boca. Cara, né? Mas eu gosto, né? Mas na verdade eu gosto porque, né, aquilo me remete ao meu pai. E assim a gente tem vários outros exemplos que a gente vai dando. Então, por que eu estou dando todo esse contexto para você aqui, tá? Porque eu quero que você pense que é o seguinte, como cada exemplo que eu dei aqui, na verdade, os exemplos que eu estou dando nesse momento são apenas sintomas, né? Por exemplo, por que a menina não emagrece? Né? Por que ela engordou, na verdade? O engordar dela foi um sintoma. Por que a pessoa lá não consegue enriquecer? Tudo o dinheiro que ele ganha, ele perde. É um sintoma. Por que alguém só tem relacionamento ruim? Né? Todo relacionamento que tem, acaba que o pessoal ou termina com ela por bobeira, ou trai ela, enfim, né? Ele ou ela, enfim. Né? Por que tudo tem um dedo podre, como a gente fala? Né? Tem um padrão aí. Se você começar, se a pessoa que, né, se alguém aí tiver nesse momento passando por relacionamentos ruins, ou com aquela dificuldade de conseguir firmar um relacionamento, eu vou dar a dica para você. Começa a olhar qual era o padrão que você tinha, né, com relação aos teus relacionamentos antigos. Você vai perceber que tinha um padrão ali, né, de atitudes, de mentalidade, de pensamento, às vezes até mesmo de se vestir, às vezes cada pessoa é um pouquinho diferente, mas se você olhar a fundo, você vai ver que tem um padrão. Esse padrão é porque quando você vai escolher alguém, né, a gente fala de forma racional com as pessoas, né, igual eu estou falando com vocês agora aqui. Eu estou falando de forma racional e eu digo, eu quero uma pessoa assim, 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 mas quando eu vou me apaixono por uma pessoa totalmente diferente. Por quê? O meu subconsciente, ele quer um padrão de pessoa, né? E ele vai olhar para aquela pessoa lá que não tem nada a ver com aquilo que eu falei. Olha só interessante. Ele não vai ter nada a ver com aquele padrão de pessoas que eu falei de forma racional, mas por algum motivo aquela pessoa me chama atenção. Nossa, eu gosto de mulheres assim, 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 né? E de repente eu me apaixono por uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Na verdade, o meu subconsciente, ele já sabe o padrão dele. E o meu subconsciente e o consciente, eles não conversam, tá? Não da forma com que a gente gostaria. Então, como eles não conversam, o nosso subconsciente, ele conversa através de emoção, né? Ele me dá impulso para poder, nossa, olha só que aquela pessoa me chamou atenção, eu nem sei porquê, né? Quantas pessoas você conhece que está num relacionamento ruim, abusivo, mas ela não percebe? Daí todo mundo avisa, ela não percebe. E quando ela termina o relacionamento, ela percebeu, por quê? Porque daí o subconsciente cegava ela, né? O subconsciente olhava somente os pontos bons para poder dar uma razão para aquela pessoa continuar ali. Né? Por isso que às vezes a pessoa está num relacionamento ruim e não consegue sair. É porque o subconsciente tem uma demanda emocional que ela está sendo alimentada. Né? Então, quando a demanda emocional está sendo alimentada, o subconsciente faz de tudo para se manter ali. Então, assim, Sidney, eu tenho sempre que mudar minha programação? Depende. Se você tem uma programação hoje que está te fazendo bem, né? E lembrando que não é uma programação, são várias programações, né? Se você tem uma programação numa determinada área da tua vida que está te fazendo bem, continua. Agora, se você está sofrendo muito com algo, né? Que está te causando um mal-estar, está te fazendo mal, aí, claro, daí tem que procurar ajuda, fazer... no YouTube tem vários vídeos, né? Tem psicólogos que podem te ajudar, tem hipnoterapeuta como eu que pode te ajudar, enfim, você pode ter muitos canais de ajudas aí, PNL, hipnoterapia, muitos canais de ajudas que você pode ter para mudar a tua programação, para mudar esses padrões, certo? Então, como o intuito aqui não é fazer venda, mas sim ajudar vocês, eu estou dando essa explicação para daqui a pouquinho a gente fazer hipnose, ok? Então, note bem que temos um padrão aí. E tudo que eu falei aqui são sintomas. E por que eu estou falando isso aqui para vocês?
Porque é o seguinte, imagina que tem uma taça dentro da gente, tá? Vamos botar uma só, tá? Vamos botar aqui, tem várias, tá? Vamos botar medo, angústia, ansiedade, depressão, valorização, enfim, tem muitas tacinhas, entre aspas, tá? Vamos pegar aqui a do medo, somente a do medo, tá? Por que eu quero fazer isso aqui? Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Imagine uma taça, um copo vazio. Então eu nasci, o meu computadorzinho aqui está totalmente zerado, né? O meu copo está totalmente zerado. Aí eu tô ali, totalmente zeradinho, eu não sei o que o mundo tem para me oferecer. Quando criança, ela aprende as coisas muito rápido, já perceberam isso? E o muito curioso é que quando os pais ensinam a criança que algo é errado, né, depois a criança vê o pai fazendo algo errado, a criança vai lá e corrige, papai, isso aqui tá errado. Daí o adulto, com toda a malícia, ele vai lá e explica, mas enfim. Então a criança, ela aprende muito rápido, e a criança, ela está absorvendo, uma esponja, né, absorvendo a informação. E quando ela está absorvendo muita informação, ela também, tudo para ela não é informação crua, como a gente está falando aqui, 2 mais 2 igual a 4. Não, para ela é emoção. Por isso que existe uma frase muito forte que diz assim, talvez a pessoa não lembre o que você falou para ela, mas com certeza vai lembrar o que você fez ela sentir, né? Por quê? No nosso subconsciente, onde nada se apaga, é tudo emoção, tá? É tudo emoção. O nosso consciente, ele tem memória temporária, assim, de curto prazo. O nosso subconsciente tem memória permanente. Então, só para você entender um pouquinho essa analogia que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou falar para você o seguinte, você de forma consciente, você, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar um caso bem esdrúxulo aqui para ficar claro a explicação, tá? Vamos supor que você tenha filho, não sei se você tem, então vamos supor que você tenha filho e o teu filho fala assim, pai, mãe, posso ir ali no mercado e já volto? Daí você olha, tá, vai, né? Ok, a primeira vez você deu o voto de confiança, foi. Daí ele foi, mas demorou muito. Quando você viu, ele passou a tarde toda jogando futebol lá na esquina e tudo mais. Na segunda vez que ele pedir para você, né? Pai, posso ir no mercadinho? O que você vai tender a falar para ele? Você vai falar para ele, não, tu mentiu para mim uma vez, né? E eu fiquei aqui angustiado, eu fiquei aqui preocupado com você. Então não, tu não vai pro mercado, tu vai ficar em casa. O que tu quer no mercado? Eu vou lá para você, certo? Então o que está acontecendo ali? O pai, preocupado com a criança, não deixa ela no mercado, porque não sabe o que ela vai realmente fazer, e o pai vai lá no mercado para comprar, certo? Ele está protegendo, entre aspas, certo? Então isso é uma memória a curto prazo do nosso consciente, beleza? Agora, o nosso subconsciente tem uma memória permanente, e ela lembra de tudo que nós não lembramos. E esse mesmo raciocínio ela faz com a gente, né? Que daqui a pouquinho vai ficar mais claro, com relação a todas as atitudes que ela toma. Por exemplo, vamos pegar aqui a tacinha do medo, tá? Vamos supor que lá dentro da barriga da mãe, durante uma gestação, choveu muito forte, né? Foi um caso quase real esse, eu estou dando uma adaptada. Choveu muito forte e deu ali trovada, deu raios, tudo mais, o bambu caiu, estragou o fio de alta tensão e todo o chão ficou eletrificado e a mãe grávida ficou com muito medo de morrer naquele momento, certo? Ou seja, com a mãe, ela pode ter traumatizado, pode não ter, né? Nesse caso não traumatizou, mas a criança, ela sentiu toda aquela emoção. Então imagina o meu copinho, tá? Eu tenho um copo e eu botei um pouquinho de carga emocional aqui dentro desse copo, de medo, tá? Esse copo é somente o de medo, tá? Daí depois eu nasci, ok, legal, tô feliz aqui, né? E eu continuo bem, tá? Eu não tive nenhum sintoma ainda, né? Daí eu já tive uma causa, mas eu não tive um sintoma, ok? Daí depois lá com seus 5 anos, né, de repente eu vou atravessar a rua e ver um carro quase me atropela e uau, aquela sensação de medo, aquela emoção de medo veio de novo. Nossa, eu quase morri. Daí agora o meu copinho está um pouquinho mais cheio, certo? A mesma emoção está enchendo meu copinho. Daí depois, lá com 15 anos, tal, tô lá surfando, de repente vem uma onda, dá um caldo em mim, eu quase afogo e, de novo, aquela sensação de medo de volta. Daí agora o meu copinho, né, faltou o dedo agora aqui, vamos diminuir o copo. Meu copinho quase encheu, tá aqui, ó, na tampa aqui, certo? Beleza. Daí depois, num outro momento, entram na minha casa e assalta lá, enfim, faz qualquer coisa para poder. Eu tô por causa da sensação do medo, tá? Já que a gente tá falando em questões ruins aqui, a questão do medo. Entra na minha casa, não me aconteceu nada.
né? O bandido entrou, tal, eu não vi, ele entrou e saiu, eu nem vi. Mas o medo de morrer naquele momento, porque eu sei o perigo que eu corro quando um bandido entra na minha casa, ele é iminente. Então, o meu copinho que já estava cheio, naquele momento transborda. Quando o meu copinho transborda, aí vai vir um sintoma, tá? Até aqui, aconteceu um fato, 2 fatos, 3 fatos, 4 fatos, até aqui eu ainda não tive sintoma, eu só estava enchendo meu copinho daquela emoção ruim. E quando ela encheu, veio o sintoma. E quando o sintoma veio, aí vai vir de várias formas diferentes. Daí vai ser como o teu subconsciente entender que estará te protegendo, ele vai te proteger independente daquilo fazer sentido para você ou não, certo? Ou seja, ele pode criar uma crise de pânico, né? Pode criar uma crise de ansiedade, pode criar depressão, pode criar alergia se ele sentir por algum motivo, se o teu subconsciente por algum motivo entender que a alergia vai te proteger naquele momento, cara, é o raciocínio do teu subconsciente, que é emoção pura, tá? Daí a gente vê pessoas com muitas doenças que são psicológicas, né? A gente não entende o porquê. Já foi comprovado pela medicina que mais de 70% de todas as doenças que nós temos no corpo físico, ela é de origem psicológica. Imagina como isso é grande, é forte, né? Então você percebe que como tem toda essa... Oi, Angélica, tudo bem? Como tem toda essa origem psicológica nas doenças de corpo físico, é extremamente importante a gente ficar atento, né, ao que a gente pensa e o que a gente não pensa. E tem uma coisa muito importante com esse ficar atento, tá? Aqui, vai ser até quase duro eu falar isso, mas eu vou falar, tá? Na verdade, o que acontece comigo, o que acontece com você, não importa, tá? Essa é a grande verdade. Assim, como assim não importa? Vamos lá. Vamos supor que eu chegue para você agora, tá? Eu só vou dar um exemplo bem rápido para a gente concluir e já ir para hipnose, ok? Vamos supor que eu chego para você agora e falo assim: nossa, me dá um copo d'água aí que eu tô morrendo da sede. Daí você vai lá com toda a boa vontade, pega no copo na torneira e me dá um copo d'água, né? Dependendo, eu fui criado tomando água da torneira, né? Então eu vou pegar aquele copo de água da torneira, vou tomar ele, vai matar minha sede, eu falo assim, nossa, muito obrigado, né? Poxa, esse copo aqui era o que eu precisava, né? Olha a energia que isso teve, né? Olha o pensamento, a emoção que isso teve dentro de mim. Foi show de bola, certo? Agora, vamos supor que eu não sou acostumado a tomar água de torneira. Vamos supor que eu sou uma pessoa que, nossa, é uma ofensa a água da torneira. Daí eu vou lá com a mesma sede, né? Eu chego para você, nossa, eu tô com muita sede, me dá um copo d'água. E você vai com a mesma boa vontade, me dá um copo de água da torneira, me entrega. E eu vejo que você me deu um copo de água da torneira. Eu chego ali e falo assim, poxa, meu, que falta de consideração comigo. Nossa, pô, eu merecia mais de você, eu esperava mais de ti. Olha a energia que isso tem e olha a emoção que isso tem. Olha o meu copinho enchendo aqui, ó, aquela emoção surgindo. Coisas bobinhas, tá? Vai fazendo com que o nosso copinho vá enchendo. Então note que o que aconteceu, né, foi uma coisa só. Eu estava com sede, pedi um copo d'água, a pessoa me deu um copo d'água. Isso foi o que aconteceu. Agora, a interpretação sobre aquilo que aconteceu é que foi diferente para uma pessoa ou para outra, né? No caso aqui fui eu para dar 2 exemplos, mas enfim, né? Então você nota que eu tive 2 interpretações diferentes e tive 2 emoções diferentes. Consequentemente, nessas 2 emoções diferentes que eu tive, eu enchi copinhos diferentes. Um copinho de gratidão e tudo mais, e outro copinho de desprezo, de não merecimento, enfim. E aquilo, daí depois, olha só como é interessante. Daí a pessoa me deu um copo d'água e eu senti que fui desmerecido. Poxa, a pessoa podia estar me dando um copo de água mineral. Daí eu me alimentei, né, num copinho de não merecimento, eu não mereço mesmo, sei lá, eu acho que eu não mereço, né? Eu vou num outro lugar, chega lá, o cara tá doando roupas para quem tá com frio, e ele vai e me oferece, ô fulano, ô Sidney, quer uma blusa aqui, cara, tá frio hoje. Daí eu olho pra ele, não, mas eu mereço coisa usada mesmo, né? Não, só pode, né? Olha só como é que eu tô me alimentando. Aconteceu um fato lá no copo d'água, né? E daí depois um cara ali com toda a boa vontade, né? Ele me ofereceu, porque ele, sei lá, foi com a minha cara. Então eu já fui carregando essa energia e fui interpretando o mundo de acordo com os olhos que eu estava vendo, com as minhas interpretações. Por isso o que acontece não importa. O que importa são as minhas interpretações sobre aquilo que acontece. Isso ficou claro para você?
né? Me dá só um joinha, um sim, um não, só para saber se ficou claro para você, para a gente fechar esse raciocínio e já ir para a hipnose, para a gente poder dar continuidade aqui e finalizar essa live de hoje, que eu preparei uma hipnose incrível para você, para controlar suas emoções, controlar a sua ansiedade e para que você saia daqui realmente com muita energia.